Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian e hoje iremos falar um pouco sobre gerenciamento de anúncios ou previamente voltado para anúncio esta aula. Toda vez que falamos de anúncio, a primeira coisa que vem em nosso pensamento é que você precisa de um determinado produto ou até mesmo um serviço. É um assunto totalmente voltado para páginas web também, pois uma forma de você divulgar determinado produto ou serviço é através de uma página. Sabemos, né, por estudo, comprovação, e isso é uma pesquisa por trás também, que é em média, né, o pessoal, mais falando aí de um adulto, gasta mais ou menos de 2 horas por dia acessando uma rede social. E sabemos que esse número pode ser muito maior quando a gente envolve o restante da população, visto que os adolescentes, né, passam a maior parte do tempo em uma rede social, seja algo voltado para entretenimento de vídeos, né, ou até mesmo o bate-papo através do chat, Facebook, Instagram também. Então é algo que chama a atenção. Então, se você é um proprietário, um empresário, possui um negócio, precisa estar atento. E até mesmo se trabalha dentro da área voltado aí para arquitetura da informação, experiência de usuário, design, precisa também ficar de olho nesse mercado conforme ele se expande. Então precisamos ficar atento a essas informações, tá? Toda vez que você fala de anúncio, é uma forma de anunciar algo. Tá? Então a gente pode colocar aqui gerenciamento, né? Que é um estudo um pouco mais completo. Então, gerenciamento de anúncios. E esse gerenciamento ele pode acontecer em diversas plataformas. E um exemplo é que a gente utilizou na própria rede social, tá? Então a gente tem que entender que a sociedade ela passa muito tempo na rede social. Visto isso, a gente tem aqui algumas redes sociais, né, algumas imagens até interessantes. Deixa eu ver, pegar essa aqui mesmo. E isso contribui bastante, né? Então você vai ter pessoas, públicos voltados para diferentes redes sociais e dependendo do seu negócio, né, da sua empresa, é interessante você ter uma página criada em alguma dessas redes. Por mais que você não utilize, né, mas a gente está falando de negócio. Então, por exemplo, um canal no YouTube, né, vai ter um indivíduo, né, que vai acessar um total de usuários. Instagram, mesma coisa, você vai ter uma outra quantidade de usuários. Twitter, então sempre a gente vai ter aí um número X de pessoas voltado para cada rede social. Então nada é mais justo do que chamar a atenção dessas pessoas anunciando algo em uma plataforma que já é gigantesca. Eu sei que a gente entra em algo que é clichê, pois ninguém gosta de anúncios e a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando se fala de anúncio, algo que chame a atenção, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Vamos supor que aqui no YouTube um
usuário ele leve mais ou menos 1 hora por dia de acesso a vídeos, etc. Tá? Vamos pegar como exemplo então somente o YouTube. Nessa 1 hora ele pode ver, vamos supor aqui uma média colocando que seja 1 minuto, né, de anúncio a cada tempo de vídeo. Vamos colocar a cada 60, uns 6, que é 10 minutos, uns 6 anúncios. Esses 6 anúncios em 1 hora é muita coisa, tá? Mas aqui é só pra gente enfativar. Só que não é apenas um usuário, é a comunidade toda do YouTube, né? As pessoas que vão acessar esse vídeo aqui vão estar diretamente ligadas ao anúncio do vídeo, né? Então são 6 anúncios, porém uma quantidade de pessoas diferente. Então o impacto aqui é muito grande. E aí você pode associar o seu anúncio de forma global. Então depende muito, tá, gente? Depende de como está configurado, né? Como que você quer fazer o compartilhamento desse anúncio. Então tudo isso impacta, né? Então esse vídeo aqui ele pode impactar diretamente em outros setores. Vamos diminuir isso aqui. Então esse vídeo ele pode acessar, né? Por exemplo, o pessoal que está aqui, pessoal que está aqui, e por aí vai indo. Então é uma plataforma, né, uma rede social que impacta diretamente de forma global, e isso é muito interessante, né? A mesma coisa se dá a um site. Então quando a gente tem aqui um site com anúncio, vamos entrar aqui no Tecmundo. Então temos aqui o Tecmundo. Deixa eu dar um aceito, fechar isso aqui. E de cara a gente já tem um anúncio na própria página aqui, né, na esquerda. Às vezes não dá nem muito para perceber, né, ó, da Acer. Vamos ver, tem mais coisas, né, cartão, etc, tá? A página também ela vai ter um acesso. E aí previamente, se é um conteúdo, pode fechar isso aqui, se é um conteúdo na qual só está presente de forma nacional, você vai atingir X público, né, referente ao próprio Brasil. Então, vamos colocar aqui outro exemplo, tá? E aí a gente tem aqui destacado, então, tá? Diretamente aqui na página, ó. E isso aqui vai impactar diretamente nas pessoas que acessam o Tecmundo. É um público muito específico, né? Você ter uma página, colocar anúncio, e somente as pessoas que estão voltadas para essa página, né, vão ter acesso a esse anúncio. E aí a gente começa a entrar em algo que faz total sentido. Não tem como a gente anunciar qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de serviço em qualquer plataforma, dependendo do conteúdo. Então, se você tem, por exemplo, um vídeo no YouTube de culinária, o interessante é você colocar um anúncio de um curso de culinária, de bolos, doces, salgados. É o que faz mais sentido. Agora, se você tem aqui uma página, por exemplo, a Tecmundo, que se fala de tecnologia, o interessante é colocar anúncio, né, de produtos ou serviços voltado
para a tecnologia, que é o que está acontecendo aqui, o anúncio de um notebook. Então o anúncio vai ficar proporcional ao que tem o conteúdo da página, pois as pessoas que acessam o Tecmundo é um pessoal mais antenado em tecnologia. E aí começa a fazer sentido. Então a tecnologia vai implicar diretamente no site, e essa tecnologia são os próprios usuários voltados para a tecnologia. A mesma coisa que vale para uma rede social. Então costuma agora reparar, toda vez que surgir um determinado anúncio, seja na rede social ou até mesmo no YouTube, a ideia é que o anúncio seja de acordo com aquele conteúdo que você está assistindo ou buscando. Então a gente tem algo voltado aí para, por exemplo, quando você faz uma pesquisa na internet, essas informações ficam armazenadas de tal forma que ela é utilizada para gerenciar algo que vai aparecer na sua tela. Né? Então isso é um algoritmo, né? Uma programação, exemplo da própria Google, do próprio buscador, na qual ele vai te mostrar em determinados sites que você entra aquele conteúdo que você pesquisou. Então se você pesquisou um tênis, um celular, tudo isso vai aparecer para você de forma constante em alguns sites, tá? Claro, se o seu login, né, tudo estiver de acordo com o que você tem na página. Agora, se você entra de forma que não grava o login, anônimo, essas informações vão ser geradas na hora. Conforme vai mexendo, ele vai modificando ao longo da utilização da internet, independente se é numa rede social ou se em uma página web. Claro que você também não está disposto, né? E a gente perderia muito tempo fazendo um post, por exemplo, em cada rede social, ou até mesmo em várias páginas. Então, a presença na rede social, ela é relevante em determinado assunto. Então, você precisa entender qual que se adequa melhor ao seu negócio. Quando eu falo relevante, não é todas as redes sociais, mas algumas não vão ser tão importantes. Então, vai depender do seu público-alvo, algo que a gente já colocou aqui. Então a gente precisa fazer o estudo, né, do público-alvo. E o público-alvo, né, nessa situação aqui vai ser o pessoal voltado para tecnologia. Antes mesmo de chegar no público-alvo, a gente pode elaborar a criação de uma persona. Então, se você já viu algo relacionado à arquitetura da informação, criação de persona, vai entender um pouco mais do assunto, pois a gente vai criar uma representação do seu consumidor ou do seu futuro cliente, baseado em pesquisas, e isso aqui vai ser uma projeção também, né, do seu público. Então, o seu público voltado aí, por exemplo, para tecnologia. Tá? Então, é um conceito um pouco mais teórico, mas que faz total sentido voltado para o gerenciamento de anúncio. Então, uma empresa, né, você que, na verdade, pode trabalhar dentro de uma empresa, algo relacionado à arquitetura da informação, ou experiência de usuário, e até mesmo design, precisa se preocupar a forma qual esses anúncios aparecem na tela, em qual momento, onde, e se esse anúncio vai ser essencial ou não, independente da pessoa que entra na sua página, né, o seu público. Se é algo um pouco mais técnico,
com certeza vai fazer total diferença, né? Visto que pessoas que entram em sites um pouco mais voltado para tecnologia, existem dois fatores, né? Dois tipos. Aquele usuário que gosta de notícias de tecnologia e aquele usuário, e claro, que entende que é um pouco mais curioso. Então, proporcionar esse anúncio de maneira que atenda esses dois públicos. Bom, mas nem tudo se resume somente ao anúncio, né? Onde postar ou algo do tipo. Podemos entender também, como por exemplo aqui o Twitter, onde você pode interagir com o seu usuário. Então, não diretamente você vai criar um anúncio no Twitter, mas você pode fazer uma interação, né, onde você vai ter aqui uma rede social e, e a partir dessa rede a gente vai ter aqui uma comunicação direta. Vou subir aqui um pouquinho. Uma comunicação direta com seu público-alvo. Então a gente sabe como que funciona o Twitter. E aí você pode utilizar então uma rede para ter uma interação, né, com o seu público-alvo, as pessoas que seguem a sua página, fazer uma enquete, twittar algo, uma opinião. E aí baseado nisso, você pode ter também o que? A criação do anúncio. Tá? Então a criação do anúncio ela pode partir de diversas linhas, né, de raciocínios diferentes. Então pode partir de uma rede social diretamente, baseado no tempo que as pessoas ficam dentro dessa rede. Na hora, o total de anúncios voltados para aquele conteúdo. Ou você pode gerenciar melhor o conteúdo baseado em opiniões do seu público. E também, claro, Instagram fazendo enquetes ou algo semelhante, tá? Então, o que você acha de um novo produto e anunciar de maneira que o usuário às vezes nem perceba, tá? Então, é interessante também ter este lado. Bom, existe passos a serem seguidos, né, baseado nesse conteúdo, e a gente pode colocar esses passos, né, voltado aqui para um específico. Eu vou colocar entre asterisco, né, que a gente vai destrinchando ao longo da aula. A primeira coisa que a gente precisa entender quando se fala aí de gerenciamento de anúncio, ou até mesmo só o anúncio, é o objetivo. Então, qual que é o objetivo voltado para sua campanha ou para o seu anúncio? Então, você precisa entender o que você quer e aonde você quer chegar. Baseado nessas informações, vou colocar de forma separada aqui, para ver se você consegue chegar ou não, né? Então, o objetivo, quando a gente fala de objetivo, é o objetivo final, né, da campanha. Então, se você cria algo, você precisa entender aonde você quer chegar baseado naquele anúncio. Então, se você pretende, por exemplo, obter parcerias, né, ou talvez você gostaria de ter mais clientes, precisa ter isso em mente, de modo que
você consiga ver o resultado depois. Então, será que deu certo? Será que não? Entendendo o objetivo, fica mais fácil depois no que fazer e no que criar. Então, às vezes a gente quer criar algo um pouco mais complexo, né? E não precisa. Um exemplo disso, né? De você ter um objetivo, se for voltado, por exemplo, para mais clientes, você pode oferecer, né, através do anúncio, um e-book. Acredito que muitos já viram isso, né, de modo que quando o usuário ou o cliente ele entra em um anúncio, né, ou vê algum anúncio, seja esse anúncio em forma de vídeo ou banner, ele precisa logar com o e-mail dele, né, esse cliente. Então ele tem lá o e-mail, e a partir do e-mail desse cliente ele consegue o acesso ao e-book, fazer o download do e-book. Acredito que muitos já viram isso, né, mas nunca se atentaram. Então a gente precisa fazer o download. De modo então que você tem, mais clientes? Então vamos capitalizar o e-mail, e a partir do e-mail a gente consegue liberar o botão de download para o e-book. Feito isso, né, com o download do e-book, você vai ter o que? Um banco de dados de vários e-mails. Então você vai ter aqui, vamos colocar dessa maneira. Então você vai ter o e-mail de X pessoas, então João 123 @gmail.com. Vamos arrumar isso aqui. Depois você vai ter outro. Então, ian @gmail.com. Então a gente vai ter muita coisa aqui, tá? Muita coisa. Ou seja, você acaba gerando, né, a partir aqui desses meios, uma espécie de banco de dados também. Tá? Então a partir desse banco você vai ter vários e-mails diferentes. Vamos copiar isso aqui só para representar. Cada e-mail aqui são pessoas interessadas no seu conteúdo, baseado no download do que eles fizeram. Né? Então esse download aqui tem pessoas interessadas que foram esses usuários. Qual que é a ideia para ter mais cliente? Se você gerou um anúncio, chamou a atenção de cada componente aqui separado, né, do José, do Ian e por aí vai indo, futuramente você pode lançar promoções, anúncios, né, ou o famoso e-mail marketing para cada usuário, para cada e-mail de usuário. Né? Então você vai disparar aqui um outro anúncio ou até mesmo uma promoção, né? Isso de maneira automática. Então aqui vai ser o que? Novos anúncios. E aí sim a gente pode ter então a chance de ter novos clientes. E aí facilita muito, né? Então se a gente tem um objetivo da onde quer chegar, baseado-se no anúncio, você pode gerar estratégias e a partir dessa estratégia te gerar algo novo, como por exemplo novos anúncios baseado aqui em novos clientes, né? Então os novos anúncios pode se tornar diretamente voltado para novos clientes, né? Então aqui vira uma espécie de loop, né? De um ciclo. Então a gente tem aqui, voltando para mais clientes, né? Baseado-se em novos anúncios. Então essa ideia aqui é interessante, falando-se de objetivo, né, da sua campanha. Bom, outra coisa interessante que a gente pode ter,
tirar aqui a caneta. Além do objetivo, a gente pode promover várias plataformas, né? Então, promover plataformas de maneira diferente. Então, quando eu coloco aqui promover as plataformas, eu estou falando diretamente de utilizar diferentes redes sociais de maneiras diferentes. Como assim, professor? Você pode ter um objetivo padrão, né? Então, por exemplo, mais clientes, e a partir desse mais clientes, você gera uma estratégia que pode proporcionar aí novos clientes baseado em novos anúncios. Promover plataformas de maneira diferente seria você utilizar outras redes sociais ou outros meios, né? A gente pode até entrar na questão de TV, rádio, até mesmo site, onde cada plataforma vai acontecer de maneira diferente. Então entra naquilo que a gente já conversou. Se for em um site, por exemplo, você pode colocar lá um anúncio através de um banner. Agora, se for, por exemplo, Instagram, você pode colocar algo voltado para um post, uma enquete. Tá? Então, tudo isso impacta, né, dependendo da rede social. Você não pode criar uma linha de raciocínio e repetir essa linha de raciocínio em redes sociais da mesma maneira. Então, cada meio que você vai ter de comunicação, seja uma rede social ou não, você precisa mudar a estratégia de modo que, independente do que você utiliza, isso tudo tem que ser diretamente com o objetivo. Tá? Então, independente do que você utiliza, por mais que seja conceitos diferentes, a ideia é que isso se resuma no mesmo objetivo. Tá? Então, a ideia é essa: criar conceitos diferentes em plataformas diferentes. E nada melhor que resumir, né, o propósito de cada plataforma ou canal. Então, entendendo o propósito de cada plataforma ou canal ou rede social, vai te ajudar, né, a entender o que você precisa fazer dentro daquela plataforma. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá, isso aqui ajuda de fato, tá, gente? Às vezes utilizar mais de uma rede social é interessante, às vezes mais de um meio, só que você precisa entender do que se trata, qual que é a proposta ou o propósito por trás daquela rede, tá? Bom, e aqui a gente pode interagir diretamente com o usuário também, né? Dependendo da plataforma, algo que a gente já conversou, você vai interagir com o seu público de maneira automática, tá? Então, vimos aí o objetivo, promover as plataformas, e a gente pode dar sequência. Vou arrumar isso aqui para ficar um pouquinho melhor. Aí. E dando sequência, né, já que você estabeleceu um objetivo, as plataformas que vai utilizar, agora a gente precisa de calendário ou até mesmo cronograma, tá? E
Isso pode ser por semana, por mês, tá? Dia, depende muito aí do que cada pessoa está disposta. Por que que é importante, né, você ter o calendário, o cronograma relacionado? Porque aqui você consegue planejar, né, para você gerar um engajamento dentro da sua rede. Então você vai ficar aqui atento com postagens, os próprios anúncios, horários, né? E aqui a gente tem diretamente engajamento. Então tudo isso aqui impacta no seu negócio. Você não pode simplesmente postar algo em qualquer horário, né? Então tem que ter todo o estudo baseado se naquela página aqueles usuários eles costumam mexer na rede social ou no site em qual horário. Baseado no horário, você pode fazer uma postagem nova. Quando você posta alguma coisa no status, no feed, dependendo do horário, você vai ter uma interação melhor com o seu usuário. Feito isso, você não pode, por exemplo, sair postando coisas aleatórias 300 vezes por dia. Então a gente tem que ter também essa moderação. Em quanto tempo a gente vai fazer uma postagem nova? E você já precisa se programar ao longo do mês, às vezes ao longo da semana. Em algumas situações, plataformas, redes sociais e até mesmo gerenciamento de sites, você consegue deixar de forma automática programada, onde você vai postar um feed, uma foto, um anúncio em determinada data, em determinado horário. Então a gente não pode chegar a cada semana e pensar o que eu vou fazer agora. Tem que ter o planejamento por trás disso. Só que o planejamento ele só é possível depois que a gente passa por essas etapas, né? Falando-se de objetivo, qual que é o objetivo, a meta, como você vai chegar, qual plataforma ou tipos de plataformas e como vai fazer. E aí sim a gente precisa de um calendário baseado nessas informações para fazer a sua postagem, etc. Tá? Vamos pegar aqui o calendário para fixar bem e deixar ali na nossa tela. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui, tá interessante essa imagem. Esperar ela carregar. Aí. E aí você consegue ter o controle maior, né, do seu negócio, né? Então, quais dias a gente vai utilizar? Opa, deixa eu fazer de novo aqui. Pronto. Então, vai ser no dia 1º, vai ser aqui na semana. Né? Então, tudo isso a gente precisa ter o que? O controle. E esse controle, ele não pode ser de forma aleatória. Então tem todo o estudo, né, baseado-se nessas informações aqui. Então cada empresa, cada pessoa, né, vai ser responsável por isso. Tá? Mas não tem muito, né? Você pode, por exemplo, estabelecer uma postagem por semana em cada rede social, né, em redes sociais diferentes. Ou de repente, a cada semana você repete um determinado assunto para fixar no usuário. Então isso aqui vai muito
relacionado a cada mente, né? Cada pessoa por trás aí, mas existem também todo estudo voltado para o que fazer, né? Quando postar, qual tipo de anúncio, qual que são os melhores horários, né? Será que o pessoal chegando, por exemplo, do serviço, né, do trabalho, 6, 7 horas da noite é o melhor horário? Então tudo isso aqui vai impactar diretamente no seu negócio, na sua pequena empresa ou na empresa a qual você trabalha. Bom, e aí a gente pode dar sequência, né? Criando algo mais visual, design, né? Então a gente agora precisa tomar um certo cuidado, pois às vezes o visual, né, já chama a atenção ou não do seu público, e isso vai impactar diretamente. Então, se você não tem um determinado conhecimento, às vezes você precisa contratar um especialista da área. Então, às vezes você precisa contratar um design baseado na ideia que você propôs, que você quer na sua postagem. Ou senão você pode também acabar utilizando aí software livres, né, que são softwares gratuitos, e se aventurar, né, criar uma arte, começar pelo Instagram. Existem inúmeros vídeos na internet, no YouTube, onde o pessoal dá umas dicas, né, algumas coisas legais, alguns efeitos que você consegue fazer na postagem, às vezes até de foto, tá? E a gente tem números, tá, gente? Tem vários softwares, programas que a gente pode utilizar, né? Entre eles, a gente tem aí, por exemplo, o GIMP, né? Que dá pra gente fazer bastante coisa, edição. A gente tem, por exemplo, o CorelDRAW também. Opa, faltou um A aqui. CorelDRAW. Vários, né? A gente tem muita coisa, o próprio Photoshop, mas essas ferramentas, né, as redes sociais, elas já vêm embutida com algo também a qual você pode criar, né? Então tudo isso ajuda. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta que pode ser utilizada futuramente, né, que é para prototipagem de site, né? Mas nada impede de criar também, né, um anúncio, né, que é o Figma também. Então isso é interessante. A gente tem também o Canva, né? O pessoal utiliza bastante o Canva para criar algo, né? Um anúncio, uma frase, um texto, um post. É bem interessante também. Algo que a gente pode criar texto, imagens, né? E editar de forma automática. Bom, aqui não tem muito segredo, né? Vai de cada usuário, né? Então o exemplo aqui do Canva, mas vai de cada pessoa. Depois disso, né, da parte visual, do design, a ver com o conteúdo também, a gente pode fazer o que agora? A interação, né, ou monitoramento. Monitorar. De forma que, deixa eu ver aqui só para organizar. Então a gente não pode lançar algo, né, um anúncio, uma postagem, né, preparar tudo e você não ficar de olho monitorando, monitorar, onde a gente não dê atenção para o usuário. Então a gente precisa responder, ter a interação e ficar de olho. Às vezes algo não deu certo, às vezes surgiu uma dúvida,
uma pergunta, né? Então isso pode acontecer, pois a sua ideia ela pode estar clara perfeitamente na sua cabeça, mas na cabeça do seu cliente pode gerar dúvidas, né? E a partir de dúvidas gera-se o quê? Perguntas, claro. E você precisa ficar de olho nesse quesito. E a partir disso você sanar dúvidas pode gerar uma empatia, né? Então a ideia não foi nem, por exemplo, o anúncio, né? Mas sim a forma que você tratou o cliente, o usuário, e converter isso em, por exemplo, uma venda, né? Bom, isso aqui é o mínimo, tá, gente? Então postou algo, fica de olho. Tem uma interação através de um store, fica de olho também porque vai surgir bastante coisa. Quanto mais popular e maior a página, mais dúvidas vão surgir. E quando a empresa não dá uma atenção para esses tópicos, a empresa ela vai ficar com o quê? Um saldo negativo, né? Mas saldo negativo não falando em questão de dinheiro, e sim avaliação negativa, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer aquela as estrelinhas, né? Então isso aqui ajuda bastante, ó. Então o pessoal vai falar bem ou não, dependendo aí do seu contexto. Deixa eu ver uma imagem bem bacana aqui que a gente pode colocar. Acho que essa aqui tá aqui. Essa aqui é interessante. Então tudo isso vai impactar diretamente, né? Impactar, perdão, no seu negócio. Não adianta criar nada extremamente criativo, com ótimo design, com uma ideia interessante, o conteúdo bom, você gerenciou perfeitamente através de um calendário ou cronograma, tudo perfeitamente, mas você não deu a devida atenção. Então isso pode impactar, e se chegar nesses níveis, né, vai ser difícil de recuperar, né, até chegar ao desejado aqui, que é a satisfação do cliente. Mas nem sempre isso aqui é ruim, tá? Às vezes, por mais que você tire dúvida, responda, interaja com o usuário, né, através de dúvidas e perguntas, você pode ter aí o saldo negativo, né, falando-se de avaliação. Então a gente precisa voltar e entender o objetivo. Será que o objetivo agora está de acordo? Então às vezes o objetivo ele precisa ser mudado, tá? Então a gente precisa tomar esse certo cuidado, né? Então a gente tem que partir daqui, né, da ideia principal. Vamos aumentar isso aqui, né? Então dependendo do que você tem, é preciso voltar para cá, para o objetivo. E aí é um retrabalho, né, gente? Então, para não acontecer de você ter que voltar tudo, rever os seus objetivos, né, e fazer todo o cronograma de novo, partir etapa por etapa, o interessante é fixar bem, de modo que você não precise chegar nesse nível para voltar, tá? Então é importante, acredito, né, eu, professor Ian, falando, os primeiros pilares aqui são os mais importantes. Pode perder um certo tempo, mas quando ele estiver definido, você não vai ter esse risco de voltar tudo novamente. Bom, às vezes também você pode ter aí o alcance, né, do seu objetivo, mas não da maneira que você gostaria. Então você pode ter algo aí voltado, por exemplo, ó, um resultado não satisfatório, e a partir desse resultado você pode fazer o seguinte: análise e reajuste ou ajustes, tá? Então isso aqui é essencial.
Por que análise e ajuste? Pois a gente precisa ajustar esse resultado, né? Não era algo que você queria. O que você queria chegar era aqui, ó. Esse era o objetivo. E às vezes o objetivo nem sempre de primeira é alcançado. Professor, mas não é alcançável? E aí? O que a gente precisa fazer? Análise e ajuste. Precisa entender onde errou, o que precisa modificar, e essa análise ela pode surgir diretamente com a opinião e análise dos leitores ou usuário. Então você pode fazer uma análise que é mais fácil, tá? Vou colocar como referência quantitativa. Então, uma análise quantitativa, a gente pode entender esses números. Deixa eu ajustar aqui, quantitativa. A partir desses números, você entende o porquê que chegou a um determinado resultado. Então, por exemplo, de 100 clientes, quantos gostaram e quantos não gostaram? Se você possui um número X de seguidores na página, na sua rede social, quantos seguidores interagiram com a postagem? Então não adianta nada, você tem lá, por exemplo, 2.000 seguidores e apenas 100 pessoas interagiram com a sua postagem, onde você coloca uma enquete de sim ou não. Então alguma coisa está errada. E a análise quantitativa, ela resolve esses problemas, né? Então você vai fazer uma análise um pouco mais voltada à matemática, estatística, entender esses valores e resolver. De qual maneira? Quantitativa também. Então, se por exemplo, ó, se você posta uma imagem e 100 pessoas interagem com essa imagem e você tem, por exemplo, 1.000 seguidores, é uma informação. Agora, se você posta, por exemplo, um vídeo e 300 pessoas interagem com esse vídeo, você vê que seu número aumenta. Então, a ideia é, posta uma imagem e um vídeo. Será que vai aumentar mais ainda? Será que baseado, por exemplo, no número de linhas escritas, né, o texto do seu texto, do seu post, perdão, impacta se a pessoa vai querer ler ou não? Então a gente precisa levantar números, né, toda essa análise, para aí sim chegar no resultado. Então essa análise é puramente estatística, tá? Ou a gente pode fazer uma análise também qualitativa, né, que é algo mais voltado para sentimentos, né? Então vamos colocar aqui análise qualitativa, onde você pode ter diretamente a opinião do usuário através do que? De um comentário, né? Que é o que acontece em muitos sites, né? Ou até mesmo o pessoal pode mandar no famoso off, né? Fazer um comentário. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Pois imagina, né? Você ter uma análise qualitativa onde a pessoa pode escrever livremente embaixo do seu anúncio, do seu post, qualquer coisa. Se a pessoa não gostou, né, ela vai acabar com a sua postagem. Ou também as pessoas podem adorar. Então tudo isso impacta, né? É interessante dentro de uma página web. Por exemplo, você tem aqui uma página web. É interessante você ter uma área reservada para a opinião do pessoal. Ou de repente limitar isso para você. Um exemplo que eu uso bastante aqui, o pessoal que acompanha algumas aulas, né? Por exemplo, da Kabum. Né? Então a gente tem aqui um site diretamente voltado, cheio de anúncios de computadores. E aí quando você clica em um componente, a primeira coisa a qual você está acostumado é vir diretamente, cadê? Aqui,
avaliações. E aí você tem separado, ó, você tem avaliações do usuário e você tem aqui perguntas e respostas. São duas situações diferentes, né? Perguntas e respostas, o próprio usuário pode responder e o próprio site pode responder. E aí isso aqui emplaca em algo que a gente já até falou aqui, né? Você precisa tomar o cuidado, né? Cadê? Acho que tá aqui embaixo. Opa, vamos voltar aqui. Aqui, monitoramento, né? Às vezes a pessoa que responde aqui, ela não tem um determinado conhecimento, então a empresa precisa, né, ficar de olho também, monitorar e responder. E outra situação é avaliações do usuário. Aqui é de produto, mas nada impede, por exemplo, também relacionado a um anúncio, tá? Uma postagem. Então você tem aqui, ó, o produto, né, o que a pessoa fala, a opinião geral, prós e contras. Então, ó, adorei o produto, bem construído, ótimo software, e aqui o contra nenhum. Vai variar. Ó, outro, confortável, bonito, prós, sensor bom, contras, não durável. Então, será que dura realmente esse mouse, né, que a gente está analisando? E as estrelinhas aqui também, né? Então, você pode interagir. Algo que pode ser exposto para o público em si, todos da sua página ou da sua rede social, ou você pode fazer algo voltado somente para a empresa. Então, uma enquete no Instagram, onde o resultado pode servir só para você, o dono da página, e depois você pode compartilhar com o restante da página, colocando lá o resultado, né? Olha, 60% diz que sim, 40% que não. Então, essa semana teremos promoções de bolo, por exemplo, tá? Tudo isso impacta aí diretamente. Bom, pessoal, não tem segredo, tá? Quando a gente fala de gerenciamento de anúncio, você tem que entender que sempre vai ter um produto ou um serviço por trás e a ideia principal é você vender esse produto, né? Ou às vezes o anúncio não é nem diretamente com o produto, e sim captar novos clientes, captar novas parcerias, tudo vai variar, né? É um mundo extremamente amplo. Esses gerenciamentos podem ser feitos utilizando as próprias plataformas, que algumas possuem esses recursos, onde você pode criar conteúdo, você pode criar cronograma, marcar a postagem quando vai postar, você pode utilizar redes sociais diferentes, canais diferentes, sites, dependendo do que você utiliza, pode ter um alcance global ou não, tá? Você não necessariamente precisa postar o que tem uma rede social na outra, você pode utilizar um conceito diferente, mas utilizando um objetivo em si como único, ou não, você pode ter também objetivos diferentes que se baseiam em redes sociais diferentes. E a gente tem diferentes maneiras de acontecer isso, né? Com anúncios, você vai ter um público-alvo diferente e esse anúncio tem que ser diretamente proporcional ao seu público. Né? Não adianta querer mostrar, por exemplo, algo relacionado à tecnologia para um pessoal que não gosta de tecnologia. Tá? Então, tudo isso faz total sentido. Se caso precisar voltar lá nos passos de arquitetura da informação, criação de persona, e aí a gente tem um passo a passo, onde você define objetivo, qual que é o objetivo final da sua campanha, do seu produto ou do seu serviço. Eu dei o exemplo aqui de mais cliente, captar e-mails, oferecer um e-book gratuito, no qual você pega o e-mail da pessoa e pode gerar novos anúncios, né, através do e-mail marketing. Promover algumas plataformas, né, colocando postagens diferentes, como por exemplo, se for no site um banner, no Instagram uma postagem. Então, você precisa entender o propósito, a proposta de cada plataforma. Gerar um cronograma,
Pode ser semanal, mensal, diário, não sei, tanto para ter um controle de postagem, anúncios, horários, até mesmo engajamento com o cliente. Tomar um certo cuidado com o visual, né? Então às vezes você precisa de um especialista da área, ou você mesmo utilizando algum software livres, ou até mesmo softwares pagos, depende, né? Isso vai impactar diretamente no cliente. Monitorar, ficar de olho, porque às vezes você monitorando, tirando dúvidas e tendo avaliação, consegue enxergar se você consegue chegar no objetivo ou não. Caso seja necessário, volta lá no objetivo padrão e às vezes você precisa mudar. Se você chega em um determinado objetivo, resultado que não era aquilo esperado, você precisa partir para análise e ajuste. E aí pode ser uma análise qualitativa ou quantitativa, depende muito aí dos profissionais envolvidos dentro da sua empresa. E isso tudo aqui, pessoal, se aplica em qualquer área, tá? Por mais que seja criação de sites, plataformas, a gente pode envolver diretamente anúncio voltado à experiência de usuário também, né? Sempre você vai ter um resultado final, seja positivo, seja negativo, mas a ideia é que a gente gere resultados positivos. Caso não, reajusta, entenda o seu objetivo e chega a uma conclusão final. Bom, pessoal, então a aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? Falando um pouquinho de gerenciamento de anúncio, um pouco mais teórico também, mas agregamos bastante conteúdo. Valeu, pessoal, e até uma próxima aula. Tchau, tchau.